Vai, Tourinho! Bitcoin subindo, dominância caindo e as altcoins disparando. É isso aí, é um cenário que todo mundo estava aguardando, é a temporada das altcoins. É o que a gente queria muito ver, a dominância caindo e as altcoins disparando, com o preço do Bitcoin, claro que subindo também. Mas será que o Bitcoin vai continuar subindo à medida que a dominância vem caindo para a gente ver essas altcoins disparando com força? Vamos dar uma olhada no gráfico agora para a gente entender quais as probabilidades que a gente tem de movimentação de preço daqui para frente. Vamos para o vídeo. Vamos começar aqui pela dominância do Bitcoin realmente dentro de um padrão de baixa. Tinha comentado ontem com vocês no vídeo que eu fiz. A gente rompeu aqui, veio essa movimentação de alta, rompeu forte, mas voltamos aqui muito rápido para o range abaixo dessas duas linhas centrais, na cor laranja. Isso indica um padrão de baixa. Então a gente voltando para o range aqui dessa movimentação de baixa, a probabilidade maior, a gente estava aqui ontem, eu falei que era a gente buscar interação com essas nemas coloridas que são suportes. E foi isso que a gente fez, a gente acabou perdendo esse suporte primeiro aqui da Nema Lilás, perdemos o segundo suporte da Nema amarela e agora a probabilidade que a gente vá buscar interação aqui com esse suporte da Nema azul no 56,80%. Então, dominância, a tabela segue muito favorável para a continuação desse movimento de baixa. A gente está vendo a tabela aí dando venda, ou seja, em padrões de baixas, tanto dos 5 minutos até o diário. Então, a probabilidade maior é que a gente vá continuar essa correção aqui na dominância e seria um cenário ideal para continuar, às vezes, esse movimento explosivo das altcoins. Vamos olhar agora também o Bitcoin, como é que tá, que seria muito interessante que a movimentação de alta continuasse também com o Bitcoin, a gente visse a dominância corrigindo, com o Bitcoin subindo, para a gente ver as altcoins disparando com muita força. Vamos dar uma olhada agora no Bitcoin para a gente entender ali no gráfico de 2 horas como é que tem, o que é que a gente pode esperar daqui para frente, né? Então, tem padrõezinhos ali muito interessantes para a gente ficar de olho, hein? Bitcoin aqui no gráfico de 2 horas com um padrão muito bonito, um padrão de alta das nemas, ou seja, a gente via as nemas na cor laranja e juntas e elas estão se afastando, ou seja, divergindo, e agora na cor branca, ou seja, esse afastamento que a gente vê aqui das nemas é um padrão de alta pelas nemas, então a gente está vendo o preço trabalhando por cima dessas nemas centrais, o que é muito bom e acredito que o preço possa continuar sim fazendo essa movimentação de alta, se o preço continuar trabalhando aqui acima dessas duas nemas centrais, agora posicionado ali nos 95.584. O Bitcoin agora cotado a 98.154 dólares, sim, é normal que o preço venha esticando e depois a gente buscar a correção para ir buscando a interação com essas nemas centrais aqui, ou as nemas coloridas, que também são suportes, como a gente fez aqui nesse primeiro momento. Então, o preço veio, rompeu todas as nemas, buscou uma correção, que foi o suporte aqui nessas nemas que estão juntas aqui, para a continuação do movimento de alta. Então, muito provável que se essa movimentação de alta continuar, a gente veja movimentos como esses semelhantes, o preço esticando, subindo, voltando para corrigir, buscando fazer pullbacks, buscando interação aqui com essas nemas centrais, para continuar a movimentação de alta. A tabela das nemas também está bem bonita aí, a gente está vendo padrões de alta bem confirmados do 15 minutos até o 4 horas, e dos 6 horas ao 20 horas aí a gente vê que o preço está trabalhando no meio das duas nemas e já vemos compra em algumas, ou seja, as duas nemas já estão brancas, porém estão em divergência e o preço vem trabalhando no meio delas. Em tempos gráficos maiores, como 6 horas, dos 6 ao 12 horas, a gente está dentro de uma divergência, o preço trabalhando aqui entre as duas nemas centrais, e muito interessante que o preço continue demonstrando força para continuar e buscar atacar essa nema central aqui, que está agora posicionada nos 101 mil dólares. Seria interessante que ela rompesse aqui, se mantivesse acima dessa região, dessa zona, onde estão posicionadas essa nema central superior, tanto nos 6 horas até o 12 horas. Então, claro que ela vai estar posicionada em locais e zonas diferentes. Então, a gente tem uma zona aí que seria uma zona com a resistência muito importante para o preço ultrapassar, para continuar demonstrando força e movimentação de alta, para a gente buscar ali atacar mais uma vez o topo histórico e quem sabe romper o topo histórico, né, buscando ali novos ares, ali, o topo histórico nos 108 mil dólares, então para isso a gente precisa romper essas resistências anteriormente, né? E as altcoins vêm desempenhando muito bem, vou trazer aqui um gráfico com várias altcoins aqui na tabela para a gente ter uma noção do que é que está acontecendo no geral, né? Então a gente vê aqui nesse quadrante que é da parte inferior, a gente está vendo aqui a ADA Cardano, e a ADA Cardano também dentro de um padrão de alta no gráfico de 2 horas, assim como o Bitcoin. Deixa eu puxar aqui o Bitcoin também
para o gráfico de 2 horas para a gente acompanhar esse mesmo padrão aqui de alta, que as nemas, que as altcoins também estão acompanhando muito bem, estão também dentro de padrões semelhantes aí, nesse mesmo tempo gráfico. Aqui a gente está vendo a Uni no gráfico de 2 horas agora, e também dentro de uma divergência altista, a tabela dando compra dos 5 minutos ao diário também, assim como no Bitcoin. E a única tabela que a gente está vendo aqui dando venda em tudo é a tabela da dominância. Isso é maravilhoso para as altcoins. Que essa correção continue, porque à medida que essa correção da dominância continuar, e à medida que o preço do Bitcoin for subindo, a gente vai ver as alts ganhando muito mais força e subindo com a forma de muito mais potência, inclusive, do que o Bitcoin. Então, essa demonstração de força das altcoins, muito pela queda da dominância, então a gente tem que acompanhar. Acredito que a gente pode estar entrando, sim, numa grande fase, grande movimentação das altcoins, ou seja, a temporada das altcoins agora, de fato, pode estar realmente começando. A gente tem que, claro, estar atento aí ao gráfico da dominância. Seria muito interessante que a dominância viesse a perder aqui esse último fundo que a gente gerou aqui nessa NEMA verde, no caso, nos 54,89%. Então, cada vez que a gente for nessa direção dessa zona aqui dos 54,89%, né, o último fundo que a dominância fez, a gente vai ver as altcoins ainda mais pumpando com muito mais força. Mas para isso o Bitcoin precisa se manter dentro dessa movimentação de alta. À medida que o preço do Bitcoin, se ele entrar na correção, começar a corrigir, mesmo com a dominância caindo, o que vai acontecer? O que? Que as altcoins vão cair um pouco menos, mas elas também tendem a corrigir junto com o Bitcoin. É só a diferença que com a dominância mais para baixo, a gente vai ver as altcoins sofrendo menos do que elas sofreriam com a dominância mais alta. Mas o ponto importante que a gente tem que estar atento, como eu repito mais uma vez, é essa dominância. À medida que ela for caindo, a gente vai ver as altcoins pumpando com muita força. Não tenha dúvida disso. Vamos dar uma olhada agora também na análise de sentimento do Bitcoin no curtíssimo prazo, para a gente entender quais são as probabilidades de movimentações, né, no curtíssimo prazo daqui para frente. A gente vê aí o preço, o Open Interest, como eu tinha comentado com vocês, vinha acompanhando a movimentação de preço, né? O preço vendo a movimentação de alta, o Open Interest vem subindo, demonstrando interesse nessa movimentação de alta. Porém, nesse ponto que eu trouxe aqui para vocês ontem, inclusive, a gente vê o preço voltando a subir, porém a dominância vem corrigindo, ou seja, aparentemente a gente vê um desinteresse aqui nessa pernada de alta até o momento. E em relação à captação de liquidez, a gente teve sim algumas compras a mercado, como eu tinha falado com vocês ontem, tivemos uma boa quantidade de captação de liquidez em compras a mercado. E agora, nessa última pernada que a gente deu aqui agora, a gente tem um candle, um ponto muito interessante, que são posições de longs que foram liquidadas. Temos 21 milhões de dólares em posições de longs que foram liquidadas agora, nesse exato momento. Ou seja, isso é uma grande captação de liquidez dessas posições de short que foram entrando aqui no ratio. À medida que o preço foi subindo, muitas posições de short foram entrando. Essas posições foram sendo liquidadas e agora a gente vê o maior pico de liquidação dessas posições de short. E o que é que isso quer dizer? Pode ser que o preço agora venha fazer uma pequena correção, porque teve a obtenção de liquidez, inclusive para continuar a movimentação de alta. É assim que ocorrem as movimentações de preço. Naturalmente, mesmo dentro da tendência de alta, a gente vai ver o preço corrigindo para continuar a movimentação de alta. Dentro da tendência de baixa, a gente vai ver o preço subindo para continuar a tendência de baixa. Nesse caso aqui, o preço vai sempre buscar por captação de liquidez. A gente teve uma boa captação de liquidez agora com essa última pernada de alta, liquidez de posições de short e compras a mercado. Então, acredito que o preço pode, em algum momento, fazer um recuo, fazer mais uma pernada de correção para continuar a movimentação de alta. Então, seria natural a gente ver o preço corrigindo um pouquinho para continuar a movimentação de alta aí, porque a gente viu que o preço, realmente, as instituições tiveram boa captação de liquidez com essa movimentação última agora que a gente teve. Vamos olhar aqui se tem algumas ordens das instituições, como é que elas estão posicionadas. Nesse exato momento aí, seguimos com aquela zona aqui abaixo do preço, com algumas ordens, e temos aí alguns bitcoins sendo posicionados acima do preço nesse exato momento. Temos aí 512 bitcoins nos 99 mil dólares cravados, estava aí desde ontem esses bitcoins. Então, vamos ver se eles vão se manter aí. Aparentemente, certo interesse por algumas instituições de que o preço não passe dessa zona, mas realmente 512 bitcoins é uma quantidade significativa de bitcoin. Se o preço continuar nessa direção dos 99 mil dólares, é muito provável que ele tenha certa dificuldade caso essas ordens se mantenham ali, porque são realmente muito bitcoins para poder ultrapassar e consumir todas essas ordens. Família, é isso aí por hoje. Análise bem curtinha, rapidinha, para a gente ter uma noção do que está acontecendo agora. Mais uma vez, vou convidar você que não faz parte do meu grupo aqui do WhatsApp. Clica aqui embaixo, vai estar o link aqui embaixo, venha fazer parte, grupo gratuito, você vai poder trocar ideia comigo, tirar dúvidas também, perguntar. E se você quer ter o acesso ao setup das NEMAs, se você quer operar com as NEMAs, quer ter esse setup aqui,
dentro do seu computador, dentro do seu TradingView, você poder ver a tabela, ver as Nemos aí. O link está aqui embaixo, venha fazer parte da família e aguarde o Discord está chegando, que a gente vai poder fazer análise por lá, entradas juntos, operar juntos também, né? Então é isso aí, galera, até o próximo vídeo. Caso o Bitcoin venha fazer alguma movimentação muito volátil, eu apareço aqui de novo. Tamo junto, um abraço!